Boa noite. Vamos nesses instantes nos serenando, nos acalmando, vamos buscando nos elevar até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiana de Cristo que nos acolhe. Vamos nos imaginando ali no salão da nossa casa de Fabiana, recebendo todas as bênçãos e todas as boas vibrações, todo o amor, todo o carinho, todo o devotamento, dedicação desses abnegados espíritos que lá estão trabalhando. Todos em nome de Deus e em nome de Jesus. Que nós possamos estar abertos e receptivos para assimilarmos essas boas vibrações, essas boas energias, todo esse amor que é dispensado a nós, toda essa força que é destinada para cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando com o Evangelho segundo o Espiritismo, agora nós vamos aqui, olha, dar uma estudada no capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E aqui a gente vai fazer a leitura, né, evangélica e vamos aqui refletindo um pouco. A candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Então, conforme o Evangelho de Mateus, né, está registrado assim: nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos que estão na casa. Isso está em Mateus. Em Lucas está assim: ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na sim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. E também em Mateus, né, outro registro. E chegando-se a eles os discípulos, lhe disseram: por que razão lhes fala tu por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração e se convertam, e eu os sare. Então, essas formas aqui, né, como está registrado, essa questão quando Jesus fala, né, que nada vai ficar encoberto, né? Tudo vai vir à tona, não existe nada que vai ficar encoberto. E ele fala também a respeito de luz, né? Pega os costumes ali. Por que Jesus falava por parábola? E ele pega essa parábola aqui da candeia debaixo do alqueire, né? Vamos pensar na candeia como ele até tem
gente leu aqui, acho que Lucas fala candeeiro, né? É um objeto ali que promove a luz, né? Com fogo, né? É uma tocha ali numa pequena vasilha, né? Que promove a luz, né? Uma fonte de luz. Então a candeia é uma fonte de luz. E quando a gente vai entrar num cômodo, hoje em dia a gente não tem mais a candeia, a gente tem a luz elétrica, né? E para a gente acionar a luz elétrica, a gente tem que apertar um botão lá, que é o interruptor. Então a gente vai entrar no quarto, aperta aquele botão, e aonde que está localizada as luzes? Né? No teto. Né? A engenharia moderna não existe, você pode até colocar uma luz difusa e tudo mais, mas se o objetivo é iluminar o ambiente, a luz tem que ficar lá em cima. Não faz sentido a gente pegar uma luz e colocar dentro de uma gaveta, né? Debaixo da cama, enfim. Por quê? Porque ela não vai iluminar. Se o objetivo da luz é iluminar, ela tem que ficar num lugar alto para aquela luz ali poder se expandir no ambiente e iluminar o ambiente, né? Então não faz sentido pegar um candeeiro e colocar lá embaixo, né? Então essa é a forma, a parábola que Jesus fala, que ninguém faz isso. Óbvio que ninguém faz, né? Então vamos entender o que seria essa candeia, né? Esse candeeiro, essa tocha, essa lâmpada, enfim, o que seria isso? É a luz, né? É a verdade. Né? E o que é a verdade? Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Então a gente entende, né? Já temos um entendimento aí suficiente para saber que para a gente se elevar até Deus, nós vamos ter que nos auto-iluminar. Nós vamos ter que acender a nossa candeia, a nossa lâmpada, a nossa luz interior, né? Emmanuel fala, brilha a vossa luz. E o que é isso? É fazer isso daqui, é ascender para Deus. Ascender é subir, né? E acender mesmo. Tudo ficar claro e tudo mais, né? Então, quando nós nos tornarmos essa candeia que vai iluminar tudo ao nosso redor e vai chegar até Deus, né? Vai iluminar os nossos caminhos para nos conduzir até Deus. O que acontece? Tudo tem que ser muito claro, não pode ter nada escondido, não pode ter nada disfarçado, né? Então, Jesus falando por essas parábolas, ele diz que essa nossa ascensão, ela só vai acontecer se a gente de fato iluminar o nosso coração, né? E não deixar nada encoberto, porque não adianta nada a gente fingir alguma coisa que a gente não é. Não adianta a gente fingir que é bom e não ser bom o suficiente. Não adianta a gente fingir que temos qualidades e virtudes que nós não temos, porque a nossa luz, né? Ela só vai realmente acender se a gente tiver realmente revestido de virtudes verdadeiras e se formos completamente verdadeiros e transparentes. Senão, não. Senão a gente pode ficar se enganando por séculos, por muito tempo, achando até que está enganando os outros e tudo mais, mas a gente não vai, de fato, estar ascendendo para Deus, né? Então, ele fala dessa forma alegórica. E, então, primeiro ele fala de uma forma alegórica, né? Que a luz tem que tudo tem que aparecer, tudo tem que ser às claras. O conhecimento deve existir para todos, nada pode ficar escondido. Porque a gente vem de uma tradição, né? Se a gente pega os livros de história aí para ler, por exemplo, a gente sabe que lá no passado os grupos religiosos, o conhecimento era um privilégio só de um pequeno grupo, não podia ser dado, né, a todos. A luz do entendimento, as claridades da razão era só a um pequeno grupo. Na época do Cristo, as pessoas não sabiam ler, por exemplo, né?
Eram poucos ali que tinham essa condição de desenvolvimento do intelecto, que pudessem pegar essas escrituras e ficar lendo e tal. O conhecimento se passava de ouvir, né? As pessoas, um falando para o outro. Jesus ensinava falando, ele não deixou nada escrito. Escreveram o que ele fez, escreveram tudo que ele fez, escreveram, né, os evangelistas, mas ele mesmo não escreveu nada. O ensinamento que ele passava era verbal e de atitude. Ele fazia, ele vivenciava e ele falava, né? Mas esses que iam registrando tudo, né? Então a gente lembra do livro Paulo e Estevão ali, né, que fala dos pergaminhos que ia passando, e eles cuidavam daquilo assim como fosse um verdadeiro tesouro, e eram poucos os que sabiam ler e copiar e reproduzir, né? Então a gente sabe que não era tão simples assim ter o conhecimento naquela época, era para alguns, né, esse conhecimento dessa maneira. Então, como que a gente ia fazer para não monopolizar isso só para um grupo mais elitizado que tinha, né? Se Jesus mesmo diz que o conhecimento é para todos, é uma luz que deve atingir a todos, né? É aquela luz que tem que atingir o maior número de pessoas possível. Eu estou lembrando do filme do Divaldo, quando ele vai procurar o Chico Xavier e ele fica tão ali... Enfim, ele fica tão feliz ali ao lado do Chico, né, que ele não queria ir embora, ele queria ficar, o Divaldo queria ficar junto do Chico. E o Chico fala para ele: nós somos como dois postes de luz, não podemos ficar juntos, temos que ficar separados, que é para iluminar mais, né, para arrebanhar um número maior ali de pessoas, né, de iluminar mais e mais mentes. Então, o conhecimento é assim, ele tem que se expandir. E aí a gente pode pensar assim, puxa vida, mas como que Jesus dá esse conselho, né, dá esse ensinamento, dizendo que o conhecimento, que a luz que vai conduzir para Deus, ela tem que se expandir e tem que ser tudo muito às claras e todo mundo deve ter acesso a ela, mas ele mesmo fala de uma forma velada que é através das parábolas, né? Então a gente pode ter essa dúvida, pode gerar essa dúvida. E aí, então por acaso Jesus, quando falava por parábola, ele estava falando, vamos dizer, a boca miúda, para não dizer tudo? Se ele mesmo acabou de falar que tudo tem que ficar às claras, então por que ele falava de uma forma meia... Ele não falava tão claramente, falava por parábolas, né? Então a gente tem que entender daí que é o grau de entendimento, né? É o grau de maturidade, de compreensão. Jesus, ele veio aqui numa missão planetária que seria totalmente aproveitada. Ele não fracassou jamais na missão. Tudo que ele fez foi perfeito e correto. E, pensado, né? E já sabia o que ia advir de cada uma. Então, assim, nada do que ele fez se perdeu ou está errado ou tudo mais. Então, o que acontece? Jesus sempre soube, né? Ele sabe que toda a verdade, ela há de aparecer, né? Porém, em conformidade com o grau de inteligência desenvolvida para bem compreendê-la, né? Então ele mesmo disse: não lanceis pérolas aos porcos. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Não adianta a gente dar algo a mais que a pessoa não tem capacidade de entender, de assimilar, de compreender, enfim, né, de aproveitar. A gente tem que dar de acordo com aquilo que a pessoa tem a capacidade de aproveitar 100%. O conhecimento também é assim. Então, quando ele vem trazer o conhecimento da verdade, vamos dizer que seria em doses homeopáticas. Quando ele veio, a humanidade, que é a mesma de hoje, só que hoje, né, quantas encarnações, quantas experiências já passamos enquanto espíritos eternos e nos encontramos hoje num grau de maturidade superior que já faz com que a gente tenha essa compreensão.
Mas pense lá atrás, né? A mesma coisa, vamos imaginar uma criança na escola, a criança que está entrando ali na educação infantil, não adianta a gente querer alfabetizá-la, né? Tentar colocar ali as coisas que ela vai aprender lá já no Fundamental 1, porque ela ainda não tem, ela não está preparada para isso. Então, nós, enquanto espíritos, também, enquanto a gente não tem valores morais ali desenvolvidos a ponto da gente conseguir assimilar o espírito que vivifica, né, das palavras e dos ensinamentos ali de Jesus, não adianta trazer tudo ali à tona, porque não iríamos compreender. Então, lá na nossa infância espiritual, na época do Cristo, né, lá estávamos ali bem menos desenvolvidos espiritualmente do que hoje. Então lá tinha que ser falado, né? Então, por parábolas. Então, as parábolas seriam uma forma infantil, uma forma infantilizada, né? De se falar, vamos dizer, a gente não fala por parábolas com as crianças, né? Os irmãos Grimm, tem vários aí, né? Que as fábulas maravilhosas que tem por aí para as crianças que encantam, né? Gerações e gerações. Então, Jesus falava por parábolas porque ali no seu tempo, nós, a humanidade, estávamos ainda, vamos dizer, numa infância espiritual, não tínhamos capacidade de compreensão. Mas não foi que ele não disse as coisas, ele disse tudo o que tinha que dizer, só que da forma como se fala para uma criança, né? A gente, quando vai falar às vezes para uma criança que alguém desencarnou, procura falar de uma forma, né, não tão dá uma, né, fala que foi morar no céu, com o papai do céu, né? Não, a gente não usa formas assim, mas a criança entende o que aconteceu. Então, Cristo, quando falou para nós com parábolas, foi a mesma coisa. Né? A gente tinha condição de compreender e mais amadurecidos a gente já consegue entender a profundidade do que ele queria dizer. Né? Então, é por isso que ele falava por parábolas. Conforme a gente vai avançando aí na nossa evolução espiritual, né, estamos tendo mais maturidade, conforme vamos desenvolvendo mais e tendo mais maturidade, maiores vão sendo os esclarecimentos, né? E mais para frente ele fala assim, olha, no Evangelho. A estes 12, né, falando dos apóstolos, enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel, e pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino do céu. Então ele dá essa instrução para os apóstolos ali que estavam junto com ele, para que tentasse levar, né, esse conhecimento e esclarecer e iluminar as mentes dos judeus, porque os outros, os pagãos ali, no tempo certo, Paulo faria o que tinha que fazer, né, essa missão de levar a luz para os outros povos. E eu trago aqui para a gente encerrar uma mensagem aqui do Espírito Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, né, que foi psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. Olha, há descoberto. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se, disse Jesus, né? Então vamos lá. Na atualidade, é deveras significativa a extensão do progresso humano nos variados campos da inteligência. Pormenores da vida microscópica vão vislumbrados por olhos pesquisadores e argutos. Ninhos do cosmo infinito são tateados por delicada instrumentação astronômica. Aparelhagem múltipla ausculta o corpo físico, desvelando-lhe a intimidade. Experimentos inúmeros atestam a grandeza de tudo o que existe no seio da própria Terra. Avançando em todas as direções, o homem alcança eloquente patrimônio intelectual, senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo.
Entretanto, na razão direta do conhecimento que vai conquistando, o espírito divisa horizontes mais vastos e fascinantes, aguçando o esforço do raciocínio. Então, ele está falando que à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai buscando mais luzes, né? As coisas vão se abrindo e mais. Quanto mais se conhece, mais se lhe amplia aos olhos a imensidão do desconhecido. Quanto mais lógica no estudo, mais se lhe patenteia a exiguidade do próprio discernimento em face da excelsitude do todo divino. Alma alguma pode encobrir para si mesma as próprias manifestações no quadro da vida, e, de igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Então, nada, né, ficará de fato encoberto. Tudo pode ser descortinado, sopesado, medido. Assim, não só a realidade é ainda ignorada por nós, como também as mentalizações e os atos de nosso próprio caminho serão revisados e conhecidos sempre que semelhante medida se fizer necessária no local exato e na época oportuna. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se, esclarece o Senhor. Recordemos assim o ensinamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular como quem vive à frente da multidão, porquanto os nossos mínimos movimentos, na soledade ou na sombra, podem ser também trazidos ao campo de plena luz. Emmanuel. E assim nós nos despedimos, né? E que fiquemos aí com essas reflexões do Evangelho e que possamos querer sempre e cada vez mais iluminar o nosso conhecimento e o nosso entendimento. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Uma boa semana a todos. Boa noite. Vamos agora ver algumas questões do Livro dos Espíritos. São questões da parte 3, que fala sobre as leis morais, o capítulo 1, a lei divina ou natural, o item 3, o bem e o mal. Questão 637. O selvagem que cede ao seu instinto comendo carne humana é culpado? Resposta. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Vemos que o ato em si não é tudo, é preciso considerar o conhecimento do bem e do mal e a intenção do ato. O homem que tem esclarecimento sobre o bem e o mal é mais responsabilizado do que aquele que, sem conhecimento, pratica o mesmo ato. No exemplo citado pelos espíritos, o selvagem é um espírito, um encarnado, né? No início de sua existência como ser humano, portanto, ele não tem ainda desenvolvido a consciência do bem e do mal. Ele age instintivamente em busca de alimento ou para se defender. Quanto mais consciente da verdade, mais o homem é responsável pelos seus atos. Questão 638. O mal parece algumas vezes consequente da força das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? Resposta. O mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura,
passando de uma a outra existência. Então o homem se torna mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. Lembremos que Jesus, ele não fugiu no momento em que vieram prendê-lo nos últimos momentos dele aqui encarnado, corporificado. Ele não culpou ninguém por sua prisão. Ele preferiu enfrentar as dificuldades ao invés de usar os seus recursos excepcionais para evitar aqueles que queriam prendê-lo. Não julgou Judas, mas o chamou de amigo. Ele preferiu ser ferido do que ferir. E já na cruz ainda diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ele compreendeu o atraso moral daqueles que procuraram matá-lo. Então, na medida em que evoluímos, encontramos outras saídas aos nossos problemas sem a prática do mal. Não devemos nos entregar à morte, devemos sim desenvolver o amor aos semelhantes. Com a evolução, fortalecemos a nossa fé em Deus, confiamos no auxílio divino em todos os momentos. Não tememos a morte, mas cuidamos da vida, confiando que tudo tem seu tempo. Um exemplo para essa questão poderia ser as guerras entre um país e outro. Dois países em conflitos podem achar que a única e melhor solução seria a guerra. No decorrer dos tempos, os países acabarão com as guerras e procurarão o diálogo, o entendimento, realizando negociações em que ambos os países sintam-se respeitados e cada um ceda um pouco para que todos possam ter paz. Questão 639. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram e, nesse caso, quais são os mais culpáveis? Resposta: o mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Temos nessa resposta dos Espíritos que respondemos às leis divinas pelos erros que cometemos e pelos erros que outros cometeram por influência nossa. Isto não quer dizer que o outro não tenha também sua parcela de responsabilidade em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. Por exemplo, quando um adulto ensina uma criança a roubar, essa criança, se ao crescer se tornar ladra, o adulto que o iniciou nesta prática será responsável pelo rumo dessa criança, pois deveria ensinar o bem a ela. Os pais, quando atendem todos os pedidos dos filhos sem ensinar as responsabilidades sobre os seus atos e a importância de saber quando e como gastar, mais tarde poderá se arrepender de ter dado tudo sem ensiná-lo a se responsabilizar pelos seus gastos e pelos seus atos. Então poderá pedir a Deus para reencarnar e retomar a educação daquele filho para sentir-se quites diante de Deus, consigo mesmo e com aquele que é um filho de Deus antes de ser seu filho. No livro Pensamento e Vida, cujo autor é Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 9, cujo título é Sugestão, em um certo trecho podemos ler: todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Vemos aqui que só o fato de agirmos e mesmo ao pensarmos influenciamos pessoas, e há um retorno para nós de toda e qualquer ação que tomamos. Então, quando fazemos algo negativo ou temos pensamentos fora das leis do amor, estamos aumentando nossas necessidades de reparação para a conquista da liberdade, conforme os ensinos do Cristo.
E algumas frases adiante podemos ler: auxiliando ao trem, sugerimos o auxílio em nosso favor, suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudando, ajudamo-nos. Desservindo, desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Questão 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Resposta: conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo, mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Então, desejar o mal a alguém é uma prova de inferioridade e evidencia a necessidade de trabalhar a capacidade de amar mais intensamente, já que nascemos para viver o amor divino em nós. Aquele que deseja o mal e procura concretizar a maldade está em atraso moral e está criando mais provas que aumentarão o número de suas reencarnações. Aquele que tem o pensamento de praticar alguma maldade, mas se controla e não comete o erro, está em vias de progresso. Mas se não praticou o ato apenas porque não teve oportunidade, o desejo do mal vale como um erro. Aquele que é ofendido por alguém, se retribui a ofensa ofendendo o outro, não está trabalhando o seu progresso moral. Aquele que, ofendido por alguém, procura se conter, apesar da vontade de agredir, apesar de querer retribuir a ofensa, está trabalhando o seu progresso espiritual. Aquele que, ofendido por outrem, responde procurando compreender a necessidade do outro, este já está no caminho mais avançado nas buscas do aperfeiçoamento moral. Lembremos-nos do que Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Mas ele também disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo de 4 a 9. Questão 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Resposta: não. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, deixar de realizar um bem quando é possível não deixa de ser um mal. Precisamos fazer o bem sempre que pudermos. O Espírito diz que precisamos fazer o bem no limite de nossas forças. Quer dizer que precisamos nos esforçar para fazer todo o bem possível, mas há bens que não podemos realizar, e Deus é todo justiça e amor e sabe o que podemos e não podemos realizar. Questão 644. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Resposta: sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Como vemos na resposta, o espírito pode escolher nascer e viver em um local onde está sempre sujeito a se
deixar influenciar pelos vícios e pelos crimes. É uma prova escolhida conforme as dificuldades morais que está procurando superar. Questão 645. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento sim, irresistível não, porque no meio dessa atmosfera de vícios pode-se encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Vemos nessa questão que há aqueles que nascem entre seres viciosos para testar sua capacidade de resistir às tentações e superar suas dificuldades. Mas outros nascem num ambiente como esse para auxiliar a outros não caírem nessas tentações. Estes são espíritos que já venceram essas barreiras para o progresso e reencarnam no meio vicioso para auxiliar outros a vencer. Questão 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? Resposta: o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Aqui o Espírito recorda o óbolo da viúva, recordemos também aqui. E estando Jesus sentado de fronte ao gasofilácio, observava que de que modo deitava o povo ali o dinheiro, e muitos que eram ricos deitavam com mão larga, e tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, e convocando seus discípulos lhes disse: na verdade vos digo que mais colocou esta pobre viúva do que todos os outros, porque todos os outros deram do que tinham na sua abundância, porém esta deu de sua indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Isso está em Marcos, no capítulo 12, e também em Lucas, no capítulo 21. Esta mulher deu poucas moedas, mas deu tudo o que tinha. É interessante como o pobre reparte com alegria o pouco que tem para que um conhecido não passe fome. Isto é uma lição de amor. Para finalizar nosso estudo de hoje, eu vou ler uma poesia de Maria Dolores, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que está no livro A Vida Conta. Serve e esquece, coração ouve, se queres a bênção da paz constante, trabalha e segue adiante, cumprindo o próprio dever. Para vencer no caminho tristeza, treva e pesar, muito mais do que lembrar, a vida roga esquecer. Esquece as mágoas sofridas, as horas de céu cinzento, o azedume, o desalento e os tempos de provação. Renova-te dia a dia, não pares contando lutas. Progresso é o lema que escutas no mundo em transformação. Tudo procura a vanguarda, a flor converte-se em fruto, o cascalho rijo e bruto, eis o diamante a surgir. O fio forma o agasalho, a própria noite se esquece, na aurora que resplandece, buscando a luz do porvir. Da própria queda no erro, levanta-te e segue à frente, servindo incessantemente. Tudo podes refazer. Não te detenhas na angústia, ante o mal prossegue e ouvida, as próprias nodas da vida. A vida pede esquecer. Finalizando nesta noite, essas reflexões, que possamos renovar nossos pensamentos, nossos sentimentos e cada vez mais buscarmos vencer as nossas próprias dificuldades em prol do bem. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja.